Capítulo 18 do segundo livro das Crônicas trata sobre a profecia contra Acabe, um importante rei bíblico. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento, ou seja, o rei de Judá se aliou ao rei de Israel, ou então do reino do sul, ou o reino do sul aliou-se ao reino do norte, porque houve uma divisão, em Israel, ou então na história dos hebreus, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte Israel, o reino do sul Judá, sendo que Josafá é do reino do sul Judá, e Acabe, que nós vamos ver na história de hoje, é o rei nesse período do reino do norte Israel. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva. E insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu e meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria fazer isso, Josafá respondeu. Então, o rei de Israel chamou um dos seus aliados, um dos seus oficiais, e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Iniá, na verdade. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Micaías então respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda? O Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e seria um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: enviem Micaías de volta a Amnon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água, e até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você voltar de fato em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel, já sobre a morte de Acabe, e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, seja senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá
pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel, entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tira-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante o dia todo, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Bom, então esse foi o capítulo 18 do segundo livro das Crônicas. Nesse canal eu estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é o primeiro e o último livro. Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente primeiro livro das Crônicas, e atualmente estou no segundo livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, vamos tratar sobre, ou a continuação da história, né, sobre a morte do rei Acabe, e também a nomeação de juízes do capítulo 19. Vídeo anterior, capítulo 18, capítulo 17, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Josafá. E capítulo 18 do segundo livro das Crônicas trata sobre a profecia contra Acabe, um importante rei bíblico. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento, ou seja, o rei de Judá se aliou ao rei de Israel, ou então do reino do sul, ou o reino do sul aliou-se ao reino do norte, porque houve uma divisão, né, em Israel, ou então na história dos hebreus, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte Israel, o reino do sul Judá, sendo que Josafá é do reino do sul Judá, e Acabe, que nós vamos ver na história de hoje, é o rei nesse período do reino do norte Israel. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria fazer isso, Josafá respondeu. Então, o rei de Israel chamou um dos seus aliados, um dos seus oficiais, e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Iniá, na verdade. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Micaías então respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda? O Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e seria um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o.
E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: enviem Micaías de volta a Amnon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água, e até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você voltar de fato em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel, já sobre a morte de Acabe, e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramot-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, seja senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tira-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante o dia todo, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Bom, então esse foi o capítulo 18 do segundo livro das Crônicas. Nesse canal eu estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é o primeiro e o último livro. Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente primeiro livro das Crônicas, e atualmente estou no segundo livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, vamos tratar sobre, ou a continuação da história, né, sobre a morte do rei Acabe, e também a nomeação de juízes do capítulo 19. Vídeo anterior, capítulo 18, capítulo 17, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Josafá. E capítulo 18 do segundo livro das Crônicas trata sobre a profecia contra Acabe, um importante rei bíblico. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento, ou seja, o rei de Judá se aliou ao rei de Israel, ou então do reino do sul, ou o reino do sul aliou-se ao reino do norte, porque houve uma divisão, né, em Israel, ou então na história dos hebreus, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é Israel, o reino do sul Judá, sendo que Josafá é do reino do sul Judá, e Acabe, que nós vamos ver na história de hoje, é o rei nesse período do reino do norte, Israel. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramot-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramot-Gileade? Josafá respondeu: como tu e meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramot-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria fazer isso, Josafá respondeu. Então, o rei de Israel chamou um dos seus aliados, um dos seus oficiais, e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Iniá, na verdade. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaana, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramot-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, lhe disse:
Porém disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Micaías então respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda? O Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e seria um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: enviem Micaías de volta a Amnon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água, e até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você voltar de fato em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel, já sobre a morte de Acabe, e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, seja senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tira-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante o dia todo, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Bom, então esse foi o capítulo 18 do segundo livro das Crônicas. Nesse canal eu estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é o primeiro e o último livro. Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente primeiro livro das Crônicas, e atualmente estou no segundo livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, vamos tratar sobre, ou a continuação da história, né, sobre a morte do rei Acabe, e também a nomeação de juízes do capítulo 19. Vídeo anterior, capítulo 18, capítulo 17, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Josafá. E capítulo 18 do segundo livro das Crônicas trata sobre a profecia contra Acabe, um importante rei bíblico. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento, ou seja, o rei de Judá se aliou ao rei de Israel, ou então do reino do sul, ou o reino do sul aliou-se ao reino do norte, porque houve uma divisão, né, em Israel, ou então na história dos hebreus, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte Israel, o reino do sul Judá, sendo que Josafá é do reino do sul Judá, e Acabe, que nós vamos ver na história de hoje, é o rei nesse período do reino do norte Israel. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá
rei de Israel, Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria fazer isso, Josafá respondeu. Então, o rei de Israel chamou um dos seus aliados, um dos seus oficiais, e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Iniá, na verdade. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Micaías então respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda? O Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e seria um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: enviem Micaías de volta a Amnon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água, e até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você voltar de fato em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel, já sobre a morte de Acabe, e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tira-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante o dia todo, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Bom, então esse foi o capítulo 18 do segundo livro das Crônicas. Nesse canal eu estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é o primeiro e o último livro. Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente primeiro livro das Crônicas, e atualmente estou no segundo livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, vamos tratar sobre, ou a continuação da história, sobre a morte do rei Acabe, e também a nomeação de juízes do capítulo 19. Vídeo anterior, capítulo 18, capítulo 17, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Josafá. E capítulo 18 do segundo livro das Crônicas trata sobre a profecia contra Acabe.
um importante rei bíblico. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento, ou seja, o rei de Judá se aliou ao rei de Israel, ou então do reino do sul, ou o reino do sul aliou-se ao reino do norte, porque houve uma divisão, né, em Israel, ou então na história dos hebreus, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte Israel, o reino do sul Judá, sendo que Josafá é do reino do sul Judá, e Acabe, que nós vamos ver na história de hoje, é o rei nesse período do reino do norte Israel. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva. E insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu e meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria fazer isso, Josafá respondeu. Então, o rei de Israel chamou um dos seus aliados, um dos seus oficiais, e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Iniá, na verdade. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Micaías então respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda? O Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e seria um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: enviem Micaías de volta a Amnon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água, e até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você voltar de fato em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel, já sobre a morte de Acabe, e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá
pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel, entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tira-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante o dia todo, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Bom, então esse foi o capítulo 18 do segundo livro das Crônicas. Nesse canal eu estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é o primeiro e o último livro. Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente primeiro livro das Crônicas, e atualmente estou